Pindamonhangaba, paralelepípedo, caramelo. Eu sou Amatos, me considero protestante não praticante. Não pratico homofobia e intolerância religiosa, que tem muito a ver com o tema do vídeo de hoje. Não pratico adultério e nem pedo. Ihu! Vamos lá! Eu espero que vocês estejam ligados que para o que para o branco é passado, para os não brancos ainda é muito presente. Eu espero que vocês estejam ligados nisso. Mas se vocês não estão ligados, hoje eu vou dar a opção de vocês ligarem esse botãozinho. Aí fica a critério de vocês. Se vocês vão continuar na mesmice ou se vocês vão mudar o jeito de vocês, tá? Bom, primeiro, nós estamos vendo aí nessa semana teve a prisão do Thiago Santinelli, um humorista que, sabe, não tenho nem o que falar sobre ele. Ou melhor, ele não é humorista não, ele é militante. E tem pessoas que chamam ele de mestre, vocês acreditam nisso? Ai, gente, então não dá pra ficar calada. Eu decidi, né, fazer esse vídeo como se fosse fazer diferença na vida de alguém, né? Não vai, né? Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui. Estou aqui fazendo. Por que eu não estou ouvindo a música? Ah, tá. Então estou eu aqui fazendo esse vídeo. Ninguém sentiu falta, vai sentir. E eu não vou voltar tudo, não vou gravar tudo de novo, não. Vou continuar aqui. Bom. Então eu quero apresentar a vocês a primeira coisa, antes de mais nada. Eu quero, por mais que a gente tente ser imparcial, como, pelo menos, principalmente por causa da minha profissão, principalmente por causa de tudo que a gente vê, e não queremos repetir os mesmos erros das pessoas que cometem erros conosco, mas também já basta, sabe, de passar pano, né? Eu só tô aqui para expor algumas coisas da minha opinião fundamentada e vivência. E em tempo, porque pode ser que eu não tenha mais tempo. Ai, então, nesses 8 anos sabáticos eu tive a revelação de qual a religião certa. E eu vou falar pra vocês. Eu vou revelar pra vocês qual a religião certa. E nós vamos sair daqui sabendo qual é a religião certa. Ai, my God. Oh, my God. Bom, a princípio, vamos lá. Eu queria mostrar pra vocês essa imagem aqui, que possivelmente eu vou estar ruim de chegar, então vou ter que abrir aqui do outro lado aqui. Eu escrevi na minha infância, ensino fundamental, CA, né? A gente falava séries, né? Hoje o que é o primeiro ano, antes era o CA. E a educação infantil mudou, né? Primeira série era o segundo ano e por assim sucessivamente. Então, eu entrei quando minha mãe me matriculou na escola, comecei a frequentar a escola. Uma das primeiras experiências que eu tive, assim, de contato da professora é a diversidade de crianças ali, né? Não que na igreja não tivesse, mas houve mais tempo com crianças diversas, né? Na igreja era mais só domingo e olha lá. E uma das primeiras coisas que a professora quis nos dar de exemplo, né? Chamou uma criança e virou e falou assim: olha para essa criança aqui. Essa criança aqui é a mais linda da sala. E aí ela virou e deu a descrição do fenótipo da criança, né? Branca, loira, olhos azuis. Linda! Só que imagine só,
Eu, por mais que eu me olhasse no espelho, quem disse que eu sou preta foram as outras pessoas. Quem disse que ser preto é ruim, ó, foram as outras pessoas. Pra mim, eu me olhava no espelho normal, sabe? Eu digo assim, quando eu olho pra você, eu estou te vendo e tenho um pré-conceito do que é ser você. Alguém me ensinou esse pré. Quando é criança, os professores, os pais, a igreja. Qual é esse conceito de pré de fenótipo que estão ensinando a gente nas escolas? E a mesma coisa para mim. Para mim, teve um período de quando eu fui entendendo o que é ser branco, eu clamava e orava e pedia a Deus para que eu amanhecesse branca. Eu cheguei a me machucar com água sanitária, tomar muito banho, mesmo com falta de água, porque até a oportunidade nas igrejas de peças que eu queria fazer, eu perdia. Eu depois que eu fui entender o que era, mas mesmo assim eu já sabia que eu tinha uma diferença. Eu lembro que no último vídeo eu falei que eu queria ser Maria e eu recebi de uma pessoa, sabe, que era grau, 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 grau lá, bem alto, que eu não tinha cara de Maria. E eu não entendia, porque, de novo, eu vou repetir, virgem, menor de idade, e eu amava a Bíblia. Eu sabia seguir as regras certinho. Não ficava. É, é, olha, estou especulando, não é que isso aconteceu. Não é que aconteceu na igreja que eu congreguei, tá? Em outras igrejas que pode ter acontecido. Supostamente, eu não ficava pegando meu primo de primeiro grau na tesouraria. É, eu não engravidei enquanto estava na garagem do pastor, né? Eu não engravidei enquanto pegava uma menor de idade, que depois casei atrás da escola, em que ela estudava. Eu não bebia vinho, né? E fazia meio que uma orgia entre os adolescentes e jovens, né? E pra quem, né? Supostamente, isso não aconteceu, tá, gente? Eu tô deixando bem claro aqui, ó, vou até botar aqui, ó. Estou deixando bem claro que isso é supostamente. Nunca aconteceu isso na igreja onde eu congreguei, tá? Nunca aconteceu isso na igreja onde eu congreguei. Eu só tô dando um exemplo. Pode ser que aconteceram em outras igrejas, tá? Então, supostamente. Se a carapuça servir para alguém, aí é com você, não comigo. Mas eu não sei de nada. Não ouvi nada. Normalmente, se acontecer alguma coisa, normalmente eu iria ver, porque eu não acredito, eu não passo fofoca pra frente, não. Eu gosto de. Eu só. Eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho aqui tá, do sacolão aqui, mas eu vou gravar assim mesmo. Eu não passo fofoca sem fundamentação pra frente. Não, nem com fundamentação eu passo pra frente, porque não é fofoca. Enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: eu só falo uma coisa que eu vi, que eu vivenciei. Certo? Mas agora, nesse momento, eu só tô dizendo que, supostamente, possa ser que aconteceu em outras igrejas, tá? E possa ser que também não aconteceu, tá bom? Voltando ao raciocínio. Então, naquele. Eu não. E aí, quando eu fui ver, todas as Marias tinham algo em comum. Eram a pele diferente da minha, o cabelo diferente do meu, mas elas todas tinham o mesmo cabelo parecido e a pele muito parecida. Adivinha qual é o fenótipo delas? É. Enfim, aí depois que eu cresci, eu fui entendendo o porquê. Aí quando eu falo que para algumas pessoas a igreja pode ser muito boa, essa igreja feita por mão de homens pode ser muito boa, pode fazer muita diferença, eu acredito que sim, a igreja protestante. Mas para mim, de novo, eu não tô falando, a questão da Maria aconteceu, tá? As outras coisas não aconteceram.
né? Supostamente também a coisa da Maria aconteceu. Ai, ai. E a igreja quase me destruiu, sabe? E aí quando alguém vira e fala assim, não, mas você tá triste, você tá sofrendo. Graças a Deus ninguém foi endemoniado ou Satanás para vir para mim dizer que essa questão do câncer é porque eu não estou na igreja. Não, essa questão do câncer, eu de verdade culpo muito o quanto me fizeram sofrer dentro da igreja. E de novo, eu tenho fé em Jesus, eu frequento sim uma religião. Eu não quero falar, não quero comentar, porque tipo assim, não é sobre a religião, sabe? E Jesus é o meu norte, sempre foi. Mas a igreja protestante, principalmente, sabe? É, quase me destruiu, quase me matou. E eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais feliz doente com esse câncer, fora daquele lugar, do que se eu tivesse saudável, porque eu não estava saudável. E outra, tudo que aconteceu lá culminou para eu chegar até aqui. Mas que isso tem a ver com o título do vídeo? Veja bem, eu vou falar para vocês qual é a religião certa. Então tudo tem a ver. E tem a ver com uma experiência de vida também. E de verdade. Aos poucos eu vou comentando aqui. E se você que está vendo esse vídeo congregou comigo na mesma igreja que eu, vou repetir de novo. Algumas coisas que eu falei atrás foram supostamente. A questão que eu estou falando agora da Maria aconteceu sim. Mas o exemplo que eu dei ali da questão das Marias que eram escolhidas foram supostamente. Eu estava dando exemplo, o que acontece, né? Estamos entendidos? Estamos entendidos? Eu espero que sim. Bom, vamos lá. Sem mais delongas. Caramba, toda hora eu tô. Foi mal, gente. Eu tô. Fiquei um pouco nervosa aqui. Então, quando você coloca no Google, a primeira coisa que eu quis fazer aqui é sobre essa questão do Tiago Santinari ter sido preso. Eu coloquei no Google assim: Ô Google, me mostra imagens dos negros nos livros da história colonial dos anos 80, 90, que foi o período que eu estudei, né? E vamos lá ver as imagens que a gente me apresentava dos negros. Temos essa imagem aqui. Eu não sei se. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. É porque minha tela aqui tá ruim. Gente, é que o meu olho tá muito. Ah, gente, peraí. Foi mal. Eu tenho que botar para eu conseguir ver o mouse enquanto eu tô mexendo no computador. Ok, como eu não tô conseguindo ver o mouse, fica bem treta aqui para eu falar com vocês. Pra eu ver. Deixa eu chegar mais pra cá. Foi. E aí a gente vê essa imagem aqui. Deixa eu dar mais um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar. Não, 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 não. Fecha aqui. Então nós vemos essa imagem aqui de um negro, dois brancos sentados. Tinha alguns negros sentados aqui com roupas esfarrapadas. Os brancos que tem aqui estão com roupas um pouco mais inteiras. Um negro batendo em outro negro. Com um branco supervisionando. Aí nós vemos aqui uma família. E temos aqui parece um branco, mas assim, tá mais uma mistura. Aí vê aqui uma mulher um pouco menos retinta. Vê que o que está apanhando a pele retinta, os que estão trabalhando, pele retinta, amamentando. Eu não consigo entender se essa criança é filha dela ou ela está sendo ama de leite. Mas veja bem, essas imagens aqui foram imagens que eu lembrei que eram apresentadas para mim no nível fundamental sobre o negro. E veja bem, quando eu chegava em casa e me olhava no espelho, era essa imagem que eu via no Brasil colonial, de que era ser negro em 1500. Era isso que eu conhecia do que era ser negro. Como se o negro começou ali. Ele nasceu ali, negro assim, desse jeito.
E tantas outras imagens. O negro aqui apanhando de outro negro. Eu lembro dessa imagem. O negro trabalhando. Aqui tem um momento que parece de lazer, de música, mas o negro trabalhando, preto trabalhando, negro, enfim. Preto trabalhando. Parece meio que um carnaval, também aqui com máscara, mas a princípio é um trabalho. Um preto com uma corrente no pescoço. Duas crianças nuas, pretas, recebendo migalhas, sobras, da mesa de dois brancos. Uma mulher preta balançando um negócio para refrescar o ambiente, dos brancos. E aí os outros pretos em pé, esperando. E por aí a gente vai. E ao mesmo tempo que eu via essas imagens, a professora me mostrava essas imagens, eu sempre tive professora. Aí depois fui ter professor, mas a maior parte foram os professorais. E a maior parte brancais. Eu não lembro de ter tido professora retinta no nível fundamental. Eu lembro no nível médio, mas nível fundamental não. E aí, nós vendo essas imagens aqui, ela ainda completava. Nós tínhamos que ter sido colonizados pela Inglaterra. Porque Portugal, mas Portugal aqui, Portugal ali. E aí, Portugal, né? Eu falando, se vende como sendo que nós brasileiros, brasilianos, somos sexualizados, como se não tivesse sido eles que violentaram as mulheres pretas, as mulheres indígenas. Lembrando que esse vídeo que eu faço, a classificação não é para criança. Eu, obviamente, tenho que evitar falar muitas palavras. Então, se o seu filho menor de idade está tendo acesso a esse vídeo, é porque você não está monitorando o seu filho na internet, no YouTube. Está claro isso, responsável? Muito bom. E aí, eu tinha que ouvir isso. E eu não. Ela tinha ela tinha um conhecimento. E me passou um conhecimento assim. Que depois eu fui ver e falei assim: nós não tínhamos nem que ter sido colonizados. As pessoas pretas não deviam ter sido sequestradas. Porque aquilo foi um sequestro. E eu não vou nem entrar no parâmetro de que. Existia escravidão no continente africano já! Dá preguiça. Sabe, é uma coisa tão. Mas enfim. Eu tô falando da vivência que eu vi, do que eu vi, do que me passaram. E também me passaram que os pretos eram preguiçosos. Quando os italianos vieram pra cá. Desculpa, deixa eu beber água aqui. Até doeu. Quase fui possuída aqui. Pelo espírito da raiva. E quando os italianos vieram pra cá, a professora fala: nossa, viram eles plantando, fazendo não sei o quê, fazendo não sei o quê. E eu assim, eu pensando, gente, eu pensava mesmo, por que os pretos são preguiçosos? Por que a gente nunca plantou? E eu falava: mãe, vamos plantar, papapá. E aí, quando eu cresço, quando eu vou fazer faculdade, na igreja a gente aprende tanto sobre os hebreus, sobre os judeus, sobre não sei o que, os Deus. E nós não aprendemos um pouquinho sobre a história do Brasil. Sabe, isso é tão necessário. Quando eu tenho oportunidade, eu falo, eu incluo. Porque isso é muito importante, gente. Muito importante. Para o branco, pode não parecer importante porque ele se vê o tempo todo. Eu cresci a minha infância e adolescência até hoje. Ainda há muitos programas que são brancos lá. E o branco não se importa porque ele já está lá. Agora, eu não. É como se eu não existisse, é como se o indígena não existisse, é como se a pessoa cadeirante não existisse, a pessoa cega não existisse, a pessoa que é surda não existisse. Enfim. E aí a professora falou essa questão da Inglaterra e falou também a questão da plantação. E aí quando a gente cresce, a gente vê que ao tempo todo estavam expulsando e cometendo genocídio contra os pretos. Aquelas terras que os italianos receberam, que o pessoal lá do sul, o sul é meu país, receberam, eram as terras que os pretos estavam. E eram as terras que deviam ter sido da reforma agrária para os pretos que estavam sendo escravizados, que quando eles estavam trabalhando de graça, ok.
Mas quando era para reembolsar minimamente, não era nem por todas as torturas, as mortes, as ofensas, não. Só jogou para lá, jogou para cá, jogou... E hoje a gente vê que nós temos famílias que passa de da mesma forma que a herança de algumas famílias são as terras, ou são as empresas, ou às vezes nem tipo só é o dinheiro, que é o dinheiro que a pessoa lucra explorando operários, em que sua maioria são pobres. E pobres o quê? Pretos. E aí a gente vê no outro lado, que só para atravessar a rua, uma empresa que é de reciclagem, e a gente escuta uma mulher falando assim: eu trabalho aqui e graças a Deus eu consegui que a minha filha trabalhasse e os meus netos estão trabalhando também. O trabalho é digno, gente, mas aquilo, a pessoa tá ali, não é por opção, sabe? Fazer algo porque você tá te condicionando a fazer aquilo, não ter opção. Vou repetir: elite é o melhor dos melhores. O melhor dos melhores está passando fome. O melhor dos melhores está lá estando em situação de rua. O melhor dos melhores está levando bala na cabeça da polícia. Ah, mas é que não tem melhor dos melhores. Gente, tem melhor dos melhores em todos. Só que a gente considera elite a pessoa que tem dinheiro e vincula a branquitude. Os pessoal de pele coisadinha, como diria Zara, cadê? Aí você me diz que não existe racismo estrutural? Quanto mais eu crescer, quanto mais eu adquirir conhecimento, mais eu vou falar. E agora mais que nunca. Essa questão dessa doença me deu uma urgência de explanar um monte de coisa, mas com fundamentação. Né? Hablando sem ter consciência do que eu estou dizendo. E eu evito vir aqui para a internet quando eu estou, por exemplo, com alguma crise de ansiedade, nervosa. Eu venho para a internet depois de um bom tempo de organizar aqui os documentos, organizar meus pensamentos, para poder vir falar. E aí, eu coloquei também no mesma pesquisa, imagem dos brancos no Brasil nos livros da história colonial dos anos 90. De história colonial dos anos 80 e 90. Escrevi quase bem confuso. E basicamente são quase as mesmas imagens. Só que depois eu parei para pensar, uai, as imagens dos negros também aparecem branco. E aí você vê que a gente até vê algumas referências, algumas pessoas falando que olha ali aquele preto ali preguiçoso, lá não tá nem trabalhando direito. Diz o branco sentado na sombra, bebendo seu suco de limão sem gelo, porque não tinha gelo. E aí eu coloco imagem dos indígenas. Aí a gente tem teve uma variação. Mas no fim, são mulheres e crianças sendo sequestradas. Possivelmente matando os homens. E por que sequestrando as mulheres e as crianças? Por quê? Olha as imagens. E aí você vê. Por que no livro de história tem isso? Essa é a história do Brasil? Essa é a história do Brasil? Essa é a história do Brasil? Sim, mas é a história do Brasil contada pela visão dos brancos. Pela visão dos indígenas, cadê a visão dos indígenas? Ah, mas aqui de indígena não registra. Registra. As pessoas ignoram a passagem de história que durante muito tempo aconteceu pelo povo hebreu, a história contada, que a gente também usa de recurso e não dá o devido crédito. Você acha que nas escolas, quando a gente vai ensinar as crianças, a gente usa muitas técnicas indígenas, só que não dá o devido crédito.
Porque baseamos que o livro é a única ferramenta válida e civilizada, condicionando e fazendo uma exclusão de qualquer outra técnica, mas utilizamos sem dar o devido crédito. Eu me coloco no meio, porque eu estou aqui, eu também faço parte. E aí, tem um livro que eu até pesquisei, que eu queria ver se conseguia achar algum livro da época com as imagens. E basicamente, né, são as imagens muito parecidas, né? Tava tentando localizar algumas imagens que eu lembrar, lembrando, né, alguma, tava tentando localizar imagens que me mostrasse trazendo alguma essa que eu não lembro, talvez eu já vi, mas eu não lembro, num livro de história da minha infância. Essa eu lembro, ó, o tempo todo trabalhando, o tempo todo. Eu lembro muito bem disso aqui, Minas, né? Aí a pessoa vira e trata a gente preto como se não existisse preto em todo o estado do Brasil. Como se preto fosse incômodo, como se o nordestino fosse incômodo. Aí quando a gente vai fazer começa a responder na altura e não engolir mais coisas inconvenientes que é xenofobia e racismo, aí. Ah, nada! Você acabou de falar que não pode fazer, tá fazendo? Hum. E aqui algumas imagens. Não, essa aqui não. Olha. Ah, esse aqui, ó. De novo, aqui são mulheres trabalhando, carregando coisas. Uma mulher aqui sentada no chão, desmaiada, né? Os homens ali brancos, parecem brancos vestidos. E aí assim, a gente vê essa parte. E agora a gente vai para uma outra parte que também é muito importante. Para chegar no. E vai demorar um pouquinho o vídeo de hoje, tá? Eu espero que não passe de 1 hora. Tá? Mas vamos lá. Esse aqui é o livro de história geral da África, mas é um pouquinho diferente. É uma pré-história da África, antes da gente vir para cá, antes de ser sequestrado. Eu gosto de deixar muito claro. Os pretos foram sequestrados. Sequestrados. Não vieram voluntariamente. E os que vinham voluntariamente, mesmo libertos, mesmo que nunca tiveram sido escravizados, se eles vieram do continente africano e a pele era preta, eles eram considerados escravizados. E a gente vem aqui com o livro de história, que é. Eu vou deixar aqui o nome, né? Da Unesco. E nós aqui, quando eu fui pesquisei os autores, e vi autores inclusos aqui pretos. Então, recomendo dar uma lida, sabe? Ainda sinto falta, que eu acredito que ainda não estou usando esses livros de história nas escolas. Mas deixa eu ver um negócio aqui que eu queria mostrar aqui. Figuras. Aí a gente já vê uma variedade de figuras. Aqui a gente vê, né, que parece é uma obra de arte, mas correntes, né? Mas eu queria mostrar algumas aqui que eu não vi na minha infância e que eu acho que vai fazer muita falta. Eu acho que hoje essa falta que eu tive na infância de ver essas imagens, para os adolescentes e crianças de hoje em dia, eles são bem aventurados. Peraí. É muita página. Ó. Isso aqui é um tempo mais atual, mas a gente já vê apresentando um homem, ó, aqui, ó. Tocador de valirra. Um instrumento de uma madeira com cordas de aço. E aqui tem coisas que eu não mostravam nos livros de história. Microfotografia de uma seção de feixe de cobre pertencente ao barco de Copos. Ó, radiografia frontal do peito da rainha. Olha só. Rainha, né, de Gemet. Aí a gente vem aqui, ó,
coloca, ó, faz o copia e cola. Aí se a gente tá hoje, né, na minha época, seria maravilhoso, mas não foi possível. Aí se a gente tá hoje, a gente vai lá, coloca no Google, abre uma abinha do Google, aí coloca aqui e vamos ver o fenótipo dessa rainha. Pode ser o fenótipo branco, vamos ver, né? Rainha Nod Gemet, figura de Deshak da 21ª dinastia, antes de Cristo, está preservada no Museu Egípcio do Cairo. Esposa do sumo sacerdote Amon, Erihó, ela viveu durante o terceiro período intermediário e sua múmia é notável pelo excelente estado de conservação encontrada geralmente de Hel Barre. Gente, tô dando errado, tá? Mas foi mal. Você tem foto dela, não? Eu tô tentando primeiro ver aqui no geral. É porque quando coloca imagens, às vezes aparecem várias imagens que nem é. Olha. Aí você vai me dizer que essa mulher, eu olhando de lado já consigo lembrar da minha mãe, que era preta retinta. Como você disse que essa mulher aqui era. Aí começa a mostrar a mulher branca, que nem tem a ver. O nariz não tem nada a ver. Tá, ok. Como é que você me diz que essa mulher aqui. Olha o cabelo! Deixa eu ver aqui. Ah, tem um vídeo aqui. Será que dá pra assistir? Não tinha visto esse vídeo, tá? Vamos ver o que ele vai falar. Ai, peraí. Tô sem áudio. Peraí. Eu não tô escutando. Gente, eu não sei se tá saindo áudio pra vocês. Deixa eu só fazer um teste aqui. Porque se não tiver saindo áudio. Aí, deixa eu ver aqui. Plano de fundo. Ai, por favor. Tô com medo de não estar saindo áudio pra vocês. Deixa eu ver aqui. Janela. Qual janela que eu tô? Eu tô na janela. Tô na janela do Google. Propriedades. Captura de áudio beta. Ai, tomara que saia. Eu não sei se tá sendo áudio pra vocês. Não tava. Ué, por que que eu não. Por que que sumiu? Ia. Ia lá. Uai. Ai, paciência. Ai, só porque eu quis fazer um negócio aqui. Ai, que maneiro. Tá, vamos lá. Antes. Ah, foi. Áudio beta. Foi mal, gente. Burrice minha, burrice. Ah, espero que saia o áudio aqui pra vocês. Eu vou tentar de novo fazer o teste aqui pra ver se eu consigo escutar. Ah, acho que vai. Vai sair. Deixa eu ver aqui. Período intermediário, ou seja, Foi. Fiz o teste aqui. É que eu não tinha áudio do Google. E vou botar o áudio aqui também no outro, que eu acho que tava sem. Cadê aqui? Cadê, baby? Não, acho que é esse aqui mesmo. Pronto, agora eu sei que vocês vão escutar. Vamos lá. na 21ª dinastia antes de Cristo. Nós podemos ver que está em um ótimo estado de conservação, ainda está com o seu couro cabeludo. E também esta múmia está no Museu do Cairo, lá no Egito. E mais uma vez podemos perceber. Ó, outra coisa, uma mania muito cruel, maligna, de basicamente aquele versículo diz: o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Que muitos museus, muitos representantes da Europa, principalmente lá da Inglaterra, diz que não vão devolver, não queriam devolver a arte para o povo egípcio, para o povo do continente africano, seja o Senegal, Dakar, Egito, seja do Congo, enfim. Somente do Senegal, que fica mais próximo do mar. E eles não queriam devolver, alegando que o povo que eles roubaram não sabia cuidar das peças. Tipo assim, as peças, muitas peças, tinham milhares de anos. Centenas no mínimo. Aí, esse povo acabou de chegar, invadiu, em menos de
uma hora de invasão, falou: ih, eles estão cuidando bem daquela não. Ih, eu vou pegar e vou levar para o museu para cuidar melhor. Aí chega no museu e diz: olha, a múmia está em excelente estado de conservação. Ora, ou está em excelente estado de conservação, ou não, filho. Eu estou falando do exemplo da múmia aqui, porque eu lembrei desse negócio, dessa falácia. Gente, nós validamos o ladrão. Eles roubaram o continente africano. E eu aqui, como brasileira, que nasci no Brasil, mas que tem um fenótipo preto, que acabou não sendo nem retinta, porque minha pele é um pouco clara, mas também não sou branca. Não conheço a minha história do continente africano. Mal conheço a minha história do continente europeu, porque, tipo assim, conheço a história, mas não conheço a história. E aí a gente começa a investigar e vai cair na ficha de muitas coisas que são absurdos. E eu queria muito que aqueles professores que me deram aula estivessem vivos, para que eu perguntasse: não é possível que vocês... Isso aqui já existia quando vocês estavam estudando na faculdade. Vocês já estudaram mesmo? Ou é só o racismo que estava gritante num coraçãozinho nos olhos, nos olhos de vocês? Os egípcios antigos, eles não eram brancos, mas sim negros. A teoria de que os egípcios eram brancos, mais uma vez, não se sustenta. Aí tá. É um vídeo que não estava programado para ver, mas se você for ver também, eu estava pesquisando e eu vi que muitas de peças, né, de museu ou das esfinges, você vê que estão sem nariz. E a justificativa histórica que foram pesquisando é para que não pudesse identificar que eram negros, pretos. Por quê? Porque se algo tão fantástico fosse construído por pretos e os brancos europeus nunca tinham construído isso, como justificar que o preto é menor? Que o preto é intelectualmente menor? Hã? Outra, havia um plano para desumanizar o preto, que até hoje dá certo, porque a gente ainda abraça esse plano, e eu me incluo junto, sabe? Por isso que eu falo da urgência. Não sei se eu vou alcançar muita gente enquanto eu estiver viva, não sei se eu vou alcançar a gente enquanto eu estiver morta, mas está me fazendo bem deixar isso registrado. Tem coisa que você já sabe, tem coisa que você não sabe, mas eu quero ser essa voz que é somada a tantas vozes tão pequenininhas, que é o mínimo que eu posso fazer agora. E aí agora eu vou entrar numa outra vertente, tá? Bem básica. África pré-colonial, tá bom? Vamos dar uma... escutar? Com sistemas políticos Só um complexos, Vai. a história da África pré-colonial, Mali, Songhai e Aksum. Antes da colonização europeia, o continente africano abrigava diversas civilizações altamente desenvolvidas, com sistemas políticos complexos, redes comerciais extensas e uma rica produção cultural. No entanto, durante séculos, a história da África foi silenciada ou reduzida a narrativas eurocêntricas. A recuperação e valorização dessas civilizações é fundamental. Sabe o que eu acho engraçado? Que a gente vê vários filmes de fantasia e acha absurdo. Gente, como é que pode uma tribo, uma facção só dominar tantas facções e as outras facções não se juntarem e pá, pá, pá. Quando essa facção dominante tem as armas, quando essa facção dominante já chegou querendo matar, roubar e destruir. Quem estava lá com as ruas de ouro, convivendo com a natureza, com ouro, com diamante, com tudo do ladinho assim, com petróleo rodando solto ali de boa. Quem já estava lá, estava de boa. Por quê? Porque eles têm acesso à riqueza, tipo, é algo comum, faz parte daquilo. Não havia necessidade do desespero. E não é porque não tinha conhecimento. É claro que tinha conhecimento, sim. Só que eu tô na minha casa, eu tô de boa aqui na minha casa. Como é que eu vou imaginar
que a partir do momento que eu abri a porta para receber a visita, que chegou de boa, que chegou tranquila. Mas essa visita eu já estava planejando tomar minha casa e ainda me fazer me condicionar e me forçar a eu aceitar a arrumar minha casa, limpar minha casa, sustentar minha casa e no fim agradecer que esse invasor me deixou continuar morando na minha casa e sustentando a minha casa e me deixou tendo teto na minha casa. E no fim, quando eu morro, esse invasor condiciona os meus filhos, que não sabem que a casa é herança deles. Aí o que acontece? Os indígenas, que bom os indígenas conseguiram, possivelmente porque eles já moravam aqui, no América do Norte já foi mais difícil, eles conseguiram realmente erradicar, sabe, muita crueldade na América do Norte. Mas na América do Sul e na América Central ainda muitos conseguiram sobreviver. E ainda acontece genocídio ainda hoje, principalmente nas áreas lá de Belém do Pará, norte, né, se eu não me engano. Não é nordeste, é norte. Fechei o olho pra tentar lembrar. Eu acho, tá? Posso estar errada. E aí você vê que ainda acontece genocídio. Por quê? Eles querem as terras. Os caras estão vivendo lá de boa. Tem tantas outras coisas que vocês podem ter, mas não. Em detrimento da vida do outro, que eles justificam. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Mata, não tem nada a ver com a gente. Mata. E sempre vai achar alguém que considera mais fraco. E vai matar, roubar e destruir. Porque, gente, todos esses lugares que você vê sendo destruído. E olha, eu tô fazendo uma introdução para chegar a religião certa. Destrói a cultura das pessoas e diz que tal cultura é certa. Sendo que a origem daquela religião, a origem daquela cultura que diz ser a certa, e depois fica se achando assim, criando na sua cabeça que está sendo perseguido. Mas é a religião que diz que está sendo perseguida que persegue. Aí quando eu olho para a Bíblia, eu fico assim, Senhor, essa religião, desde 1500, está dominando aqui no Brasil. E ela só é perseguida nos outros países porque está fazendo bagunça lá nos outros países. E já chega, porque essa religião, a católica, a cristã, né, no geral, protestante, as pessoas olham com os maus olhos nos outros países, por quê? Porque a tendência dessa religião é tentar... Não é tendência, né? A realidade é catequizar e falar assim, ó, você esquece essa religião que você aprendeu até hoje da sua cultura, porque ela é errada. A certa é a católico e a cristã. E você vai ter que aceitar, senão você vai pro inferno. Porque você, com essa pele preta, essa pele escura, com essa língua, com esse jeito de falar, com esse jeito de andar, você é do demônio. Será que isso é Jesus? Jesus é isso? Jesus não é isso não, gente. Isso aí é o quê? Tem um objetivo. Qual o objetivo? Riqueza, exploração, violência e, no fim, matar, roubar e destruir. Com endosso da igreja católica e protestante. E a hora que eu fui criada na Igreja Assembleia de Deus, e eu posso falar da Igreja Assembleia de Deus, que até hoje persegue. E por que persegue? Porque é religião de matriz africana. Sendo que é um preto orando para fechar uma religião de matriz africana! Que louco! Eu acabei de olhar aquela foto de um preto batendo no preto. E quando eu lembro, e eu sempre achei um absurdo essa oração para fechar a religião de matriz africana. E aí quando eu olho e lembro, eu penso assim, o Capitão do Mato.
É o Capitão do Mato. E a gente vê religiões de matriz africanas lotadas de pessoas brancas. E as religiões protestantes lotadas e dizendo que é detentora da verdade, sendo que as religiões protestantes têm menos de 300 anos. Aí quando a gente pergunta assim, e como é que vai fazer com as pessoas que morreram antes, se elas não conheceram a igreja protestante? Mas Deus vai dar um jeito. Se ele está dando um jeito até hoje, por que agora ele não vai dar mais jeito? Porque agora chegou a religião da verdade. E quem me garante que é da verdade? E quem me garante que realmente todas essas pessoas que têm um chamado, e coincidentemente é um chamado que vincula sangue, que é o filho do pastor que tem chamado, é o genro do pastor que tem chamado, é o sogro do pastor que tem chamado, é o sobrinho do pastor que tem chamado. Quem me garante? Quem me garante que isso é de Deus? Enfim. Para uma compreensão mais justa e global da história. Vamos conhecer a história de Mali, Songhai, Aksum e algumas reflexões. Olha só. O Império de Mali. O Império de Mali, localizado na região do atual oeste africano, é um dos mais conhecidos da África pré-colonial. Seu auge ocorreu no século XIV, durante o reinado de Mansa Musa. Para quem não percebeu, a gente está vendo a África pré-colonial, que nunca ensinaram na escola para mim. Quando fala assim, Brasil pré-colonial, tem... O pré-colonial são os negros dentro de vários navios negreiros, sendo torturados, jogados ao mar, como se o negro tivesse surgido já adulto ou criança dentro de um navio. E a pré-história colonial da Europa tem cultura, tem cores, tem comida. Cadê as cores? Cadê a comida? Ora, você acha realmente que quem tá com o poder da caneta na mão e quer dominar e quer que você seja mão de obra barata, 6 por 1, que ele vai deixar você contar a sua parte da história? A internet tem ajudado muito pra gente falar, sabe? Pra nos expressarmos na internet. E ainda assim ainda é difícil. Nossa, quem inventou mal sabia que, sabe, fez uma diferença. Considerado um dos homens mais ricos da história. Segundo o historiador Joseph, a riqueza de Mali provinha do ouro, mas também do saber, com centros de ensino como Timbuktu, que rivalizava com as universidades europeias da época. Timbuktu se tornou um polo cultural e intelectual, atraindo estudantes. Lembrando que, quando os europeus invadiram o continente africano, eles destruíram as universidades, destruíram as escolas, e ao mesmo tempo que estavam destruindo, começaram a roubar. Lembra a história que eu te contei? Que chegou de mansinho, invadiu minha casa, e deu um jeito, e deu. Porque eu tava de boa na minha casa. Eu não tinha intenção de matar e roubar e destruir essa pessoa. Eu não tinha intenção. Eu tô na minha casa. Eu estou na minha casa. Você está na sua casa. Onde que você vai cogitar que uma visita, que alguém que você tratou com todo respeito, com todo... não vou falar carinho, né? Mas assim, todo respeito, que você abriu as portas da sua casa. Onde que você vai imaginar, caramelo, que essa pessoa vai depois de matar, roubar e destruir? E depois ela vai deixar ali uma bandeirinha dizendo que a sua casa é dela e vai voltar com frequência pegando dinheiro seu dinheiro, as suas riquezas. Me explica. Como é que você caiu nessa? Como é que você sai dessa? Como? Nem faz sentido você estar nessa. Como é que você tem tempo para raciocinar se essa pessoa já estava com má intenção muito antes? Muito antes. Aí você
depois não entende por que os países não europeus têm tanto raiva de religiões católicas e protestantes. Sabe? E aí, não me venha dizer que aqui no Brasil a religião católica e protestante é perseguida. Não. São vocês que perseguem. E eu me incluo, porque estudiosos de diversas regiões do mundo. Documentos encontrados... Deixa eu falar, porque a internet é braba. Eu me incluo porque durante muitos anos fui da Assembleia de Deus, frequentei Batista, Metodista, e ainda tenho essa ligação com o protestantismo. Só que eu tento me apegar a Jesus. Eu não me apego a esse marco do protestantismo ou do catolicismo, enfim, que foi criado a partir da necessidade de um ateu dominar. Então ele mesmo transformou livros, que futuramente seria a Bíblia, para fazer lavagem cerebral. E os que questionavam, e os que recebiam a revelação, e os que Deus se aproximava, eles acabavam, como eu posso dizer, sendo mortos, ou escravizados, ou mandados para longe. Esse vídeo agora teve 50 minutos. Eu vou terminar isso aqui, fazer a primeira parte, e vou fazer uma segunda parte para não ficar muito longo. Tá bom? Então nós nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá? O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme nos céus os meus olhos erguidos, não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse na minha cura. Eu tomo posse na minha cura.